essa é uma das necessidades de hoje. A gente olhar para frente, não ficar olhando para os traumas, só olhar para frente. E para nos ajudar nessa reflexão, nós vamos convidar a doutora Kelly. Ela é Graziane Vedana. Graziane Vedana. Ela é docente da Escola de Enfermagem da saúde, não é saúde mental, na enfermagem é enfermagem psiquiátrica aqui da USP, e tem trabalhado, ontem ela fez outra palestra também sobre prevenção de suicídio, tem trabalhado de uma forma com sentido na preservação da vida. Então, abramos os nossos ouvidos, o nosso coração, para a gente aprender tudo que a doutora Kelly tem para nos falar. Muito obrigada, professora. Bom, gostaria de agradecer muito pelo convite e dizer que é um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês hoje e estar diante de pessoas interessadas, né, a discutir esse assunto que para mim é tão importante, eu acredito que para vocês também, né, por estarem aqui. O suicídio é uma questão que precisa ser muito mais discutida na nossa sociedade, né? A gente está falando aqui sobre sentido. Muito provavelmente vocês identificam muito sentido nessa necessidade de estar aqui hoje falando sobre isso, né? Eu posso falar até profissionalmente, que é muito gratificante para mim trabalhar com essa questão da prevenção, e acho que é algo que também vai fazendo com que a gente faça escolhas que também fazem sentido na nossa carreira, né, no nosso trabalho. Então, que todos vocês, no trabalho, na situação em que estiverem, tanto na vida pessoal quanto profissional, possam aplicar algumas das coisas que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Então, primeiramente, só para situar vocês em relação a essa apresentação, né, e aos objetivos que a gente tem aqui, não seria o objetivo, é lógico, né, torná-los especialistas ali, né, nessa questão da prevenção do suicídio, mas trabalhar com algumas questões que, independente da formação profissional que vocês já tenham, que vocês poderão utilizar alguns aspectos facilmente aplicáveis, né, na vida de vocês. Então, eu não vou teorizar muito aqui sobre a questão do suicídio, mas trazer alguns elementos práticos relacionados a essa questão do reconhecimento e de algumas questões assim que são essenciais para quem se aproxima, né, de alguém que possa estar em risco de suicídio, ok? Bom, então primeiramente, só para a gente identificar, né, a gente está falando aqui sobre risco de suicídio, sobre comportamento suicida, o que seria isso? A gente considera, né, na literatura internacional, o comportamento suicida ao longo de um contínuo. Então, eu não digo assim, essa pessoa tem, essa pessoa não tem, porque um caso é mais leve do que o outro, né? E um equívoco, né, que a gente vê muito entre os profissionais e até entre os estudantes, eu tenho algumas pesquisas com as quais a gente trabalha muito com as crenças relacionadas ao comportamento suicida, e muitas pessoas sentem uma necessidade que na verdade não é muito fundamentada, né, de provas de que a pessoa realmente deseja morrer. E o que a gente vê na literatura, na verdade, é o contrário. A gente tem que prevenir o comportamento suicida desde quando ele está vindo com pensamentos mais leves, até uma ideação, plano, tentativas, né, para a gente evitar esse suicídio consumado. Porque muitas vezes as pessoas têm uma necessidade tão grande de uma prova de que a pessoa realmente quer morrer, né, e precisa daquilo e realmente deseja de todos, com todas as suas forças, assim, a morte, que acabam perdendo muitas oportunidades de prevenção. E o que a gente considera, na verdade, né, até vou trazer isso para vocês depois, é que muitas pessoas, quando tentam suicídio, têm uma ambivalência, tem um conflito interno entre o desejo de viver e o desejo de morrer. Então, na verdade, o que a gente vê, né, trazendo aí para essas questões mais da logoterapia, eu não tenho muita aproximação, né, apenas com a literatura sobre o assunto, mas não tenho uma formação tão grande nessa área de vocês, que eu admiro muito, mas o que a gente poderia traduzir isso, né, levando para esse aspecto, é que esse sentido da vida ele não está completamente sufocado, né, quando uma pessoa está tentando suicídio. E quando uma pessoa fala sobre isso, a gente vai levar a sério esses sinais, esses indícios de risco. Então,
Normalmente o que a gente vê na literatura, não que todas as pessoas que tentem suicídio estejam, na verdade, querendo morrer. Às vezes querem se livrar de um sofrimento que está insuportável, lidar com uma situação da vida que está muito difícil e até provocar algumas reações também. Mas não nos cabe julgar, mas entender essas necessidades diversas como uma necessidade de ajuda, como um grande pedido de ajuda, na verdade. Aqui eu trouxe para vocês algumas coisas que a gente escuta muito falar, né, sobre suicídio. Talvez vocês já tenham ouvido falar algo sobre isso. Então, a primeira dessas coisas aqui, quem quer se matar não avisa. Vocês já ouviram falar isso? Alguém já ouviu? Na verdade, avisa sim, né? Isso é um mito. Por conta desse conflito interno e por conta até de outras questões várias, aí a gente tem várias teorias sobre o assunto. Muitas pessoas, na verdade a maioria delas, acaba comunicando de alguma forma esse risco suicida, essa intenção, né, essa ideação suicida. E o que muitas pessoas não levam a sério também, pessoas com tentativas prévias e às vezes até com várias tentativas, né, a tentativa de suicídio por si só é um preditor importante de risco de suicídio. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa desmistificar, né? Uma outra questão importante, né? Pessoas com depressão têm maior risco de suicídio. Vocês concordam com isso? Não. Na verdade, o que a gente vê, não que todas as coisas a gente vai levar extremamente ao pé da letra, no sentido de que todas as pessoas que têm determinado fator de risco vão cometer suicídio, tá? Mas esse é um fator de risco. Então isso sinaliza pra gente que mesmo pessoas que têm uma depressão mais leve mereçam ser olhadas com atenção. A gente tem, por exemplo, 2 perguntas de rastreamento que são básicas, né, e alguns países utilizam na atenção primária à saúde, por exemplo, para praticamente todas as pessoas que estão relacionadas aqui, né? Questões relacionadas a como a pessoa está, como ela se sente. E uma segunda questão, né, que a gente poderia até transformar em mais de uma, que está ligada a se ela sente prazer na vida, se ela tem identificado sentido na vida dela, se ela tem se sentido mais deprimida, né, nos últimos tempos. E essas são questões importantes, porque dependendo da resposta que a gente obtém, a gente pode aprofundar na investigação desse risco suicida, ok? Uma outra preocupação muito grande que a gente vê é se eu perguntar sobre suicídio, eu poderei induzir a pessoa a isso. Vocês já ouviram falar algo nesse sentido? Sim, não, né? É uma crença que a gente vê muito entre as pessoas também, né? Essa preocupação relacionada ao medo de induzir, tanto quando a gente fala sobre a ideação, quanto quando a gente fala também sobre o plano. Mas, na verdade, quando a pessoa sinaliza esses riscos, por exemplo, nessas questões iniciais, ou em outros fatores de riscos e sinais de alerta que eu vou trazer aqui para vocês, é importante a gente investigar com mais cuidado, né? Essa possibilidade da ideação, do plano suicida e de alguns outros elementos que vão sinalizar para a gente fatores de risco ou de proteção e que são fundamentais para o planejamento do cuidado naquele caso, tá? Uma outra questão aqui, né, pessoas que tentam suicídio, mas não querem morrer. Na verdade, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A intenção, a questão da morte, ela está presente com uma intensidade muito variável, mas não é esse o nosso foco. O foco é que essa pessoa está precisando de ajuda de alguma forma, né? Porque quando ela utiliza desse meio, ainda que não seja com uma intenção grande, né, relacionada à questão da letalidade, ela está precisando de ajuda, né? Bom, essa tem relação com a frase de baixo também, né? Então até vou pular. E essa última acho que a gente também até já comentou, né? Tem muitas pessoas que falam isso, né? Quem quer se mata mesmo. Quem fica tentando, na verdade não quer, mas eu já falei para vocês, né? A tentativa, ela é um dos principais preditores de risco do suicídio consumado mesmo, né? Do óbito por suicídio. Quando a gente fala sobre suicídio, parece que é um tema estranho e muito alheio, né, na nossa sociedade. Porque, na verdade, ele é um tabu, mas, infelizmente, ele está muito mais presente do que a gente imagina. Então, o suicídio está entre as 10 maiores causas de óbito no mundo, na população em geral. Quando a gente considera a população jovem, de 15 a 29 anos, é a segunda causa de mortalidade.
né? Então a gente percebe que nós estamos perdendo muitos jovens aí por essa questão do suicídio, que é prevenível, né? E a gente está perdendo pessoas numa fase extremamente ativa da vida. Isso gera um impacto muito grande em outras pessoas também, né? Então é muito importante investir nessa prevenção. Uma outra questão também, né, em relação a essa questão dos dados mundiais, é que todos os conflitos mundiais somados, que a gente se assusta tanto, né, e fica tão horrorizado, eles provocam menos óbitos do que o suicídio. Então a gente vê o tanto que é necessário a gente investir nessa prevenção, né? E o tanto que trabalhar com esse sentido da vida faz sentido e é necessário, né? E o quanto a gente vê uma urgência mesmo, né? De atuar nesse sentido, né? Atuar com essas questões. Quando a gente fala sobre tentativas de suicídio, né? As taxas são ainda mais elevadas, chegando até 20 vezes maiores, né? As taxas são 20 vezes maiores do que os óbitos. E na verdade, quando a pessoa está tentando suicídio, na verdade ela ainda está dando alguma chance, né? Não que seja proposital, mas significa que a gente ainda tem uma chance ali de prevenção. Importante não perder essas oportunidades, né? E olhar com atenção para essas pessoas que têm uma tentativa prévia, principalmente, a gente fala assim, principalmente no primeiro ano de acompanhamento após uma tentativa, é necessário que ele seja bem intenso, né? Porque o risco de uma nova tentativa nesse período é um pouco mais elevado. Se a gente fosse considerar ainda esses números, né, em relação a tempo, a gente teria aí um óbito por suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3 ou 2 segundos. Então, acho que os números falam por si só, né, no quanto a gente precisa investir nessa questão. Eu vou falar aqui para vocês também sobre alguns fatores de risco, lembrando que nós não estamos falando de causas para o suicídio. Na verdade, a gente não tem delimitado, na literatura, a gente não vai ver uma causa para o suicídio. Nem uma causa única, nem uma questão de multicausalidade que seja tão incisiva. Por exemplo, eu tenho a soma desses fatores e quem tem esses fatores vai cometer suicídio. Então, mesmo que algumas pessoas se encaixem em alguns desses fatores de risco, alguns deles são modificáveis, outros não, a gente vai olhar com uma atenção especial, principalmente para tentar minimizar alguns desses fatores de risco ou prevenir também na comunidade, mas não que essas pessoas estejam fadadas, né, a cometer o suicídio, muito pelo contrário. A gente vai investir na prevenção. Mas alguns dos fatores importantes na literatura, quando a gente fala na população em geral. Então, um deles é ter uma tentativa prévia, já falei sobre isso para vocês. Alguns sentimentos, né, ou alguns sintomas também que possam estar presentes, são importantes. A questão da inutilidade, a culpa, raiva dirigida a si mesmo, né, não aceitação de si mesmo, impulsividade, agressividade. A impulsividade acho que merece uma atenção muito especial quando a gente está fazendo uma avaliação do risco de suicídio também, porque uma pessoa mais impulsiva, né, que tem mais dificuldade de controlar os seus impulsos e o seu comportamento, ela pode progredir nesse risco de uma forma muito rápida. Então, às vezes ela está manifestando uma ideação ali que numa avaliação inicial pode parecer que não está com um risco tão iminente, mas se ela tiver essa dificuldade de controle, né, isso pode ser mais importante ainda. Temos também a questão dos transtornos mentais e uso de substâncias. Muitos estudos epidemiológicos trazem, né, uma elevada porcentagem das pessoas que cometem suicídio, né, tem algum transtorno de base, né, ou problema relacionado a uso e abuso de substâncias. Isso é muito importante também, pessoal, a gente parar para pensar o quanto é relevante nós investirmos na prevenção, né, e no tratamento desses transtornos. E também na questão do estigma pela procura de tratamento, que muitas pessoas ainda têm. Né, de parecer, nossa, mas eu preciso ir, né, ao psiquiatra, como se fosse uma coisa muito diferente, né? Psicologia, então, nem se fala, né, que todos nós deveríamos fazer, né, terapia e trabalhar aí o nosso desenvolvimento, né, nosso aprimoramento enquanto pessoa e tudo mais. E muitas pessoas mistificam muito isso e colocam tabus também relacionados a essa procura por ajuda. Então, esse também é um ponto muito importante, além dessa questão do rastreamento, identificação e uma procura inicial para ajuda, nós também sabemos que existe uma dificuldade muito grande relacionada à adesão ao tratamento, né?
anteriormente, né, a minha linha de pesquisa eu poderia dizer que era mais voltada para essa questão da adesão ao tratamento. E o que a gente vê? Pessoas com transtorno mental, né, em vários estudos no mundo inteiro, independente do transtorno, mais ou menos metade delas não adere ao tratamento medicamentoso. Há outras modalidades terapêuticas, acho que não dá nem para assim, estimar muito bem, porque às vezes elas não têm nem acesso a essas modalidades, né? O que a gente vê, por exemplo, no Brasil, é grande parte dos casos serem tratados apenas com a medicação. Não que isso seja, não desmerecendo a medicação, muito pelo contrário, né? O medicamento é muito importante, o tratamento medicamentoso ele é muito importante, mas não é só isso, né? E às vezes a gente vê esse tratamento sendo reduzido a essa questão. Então é importante investir muito também nessa questão da adesão, né, ao tratamento, da continuidade, o incentivo aí nesse sentido. Várias teorias, né, eu falei que eu não ia entrar muito adentro dessa questão mais teórica, mais dos aspectos práticos, mas várias teorias relacionadas ao suicídio, ao comportamento suicida, colocam a importância muito grande da sociedade, da coesão social e das interações, a qualidade das relações interpessoais, como um fator muito importante de proteção ou de risco para o suicídio. E aí a gente pode fazer uma grande diferença, não só como profissional, mas como pessoa onde a gente está, né? E questionar um pouco essas questões de como está a nossa sociedade atualmente, né? Que tipo de relação nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor e como de repente a gente pode melhorar isso, porque às vezes a gente está no meio de um monte de gente se sentindo sozinho, né, e uma progressão aí de solidões acumuladas ali naquela aglomeração é o que a gente vê em muitos contextos, e a gente pode fazer uma diferença grande em relação a isso. Outro fator de risco importante, né, doença muito grave ou incurável, quando associada a dor e sofrimento intenso físico, a gente também vê um risco mais elevado de suicídio, e é necessário ter uma atenção especial para momentos relacionados ao diagnóstico, tá? Em relação a muitas doenças, quando a pessoa recebe um diagnóstico e tem a clareza sobre o quão grave essa doença é, ela pode ter uma propensão maior à desesperança, e como a esperança, ela é um fator também que influencia muito no risco de suicídio, então a presença de esperança, né, ou a ausência, vai influenciar muito nesse comportamento ligado aí ao desespero, ao sofrimento intenso. Então, uma atenção especial também para essas situações. E outra questão, né, é sofrimento de violência física, sexual, ou até negligência, né, alguns traumas aí ligados à infância. Isso a gente também tem que ter atenção especial, nem sempre eu consigo modificar o que já aconteceu, mas olhar com atenção para essas pessoas, para que elas recebam, né, um cuidado adequado, e também trabalhar com estratégias preventivas nesse sentido, né, tanto em populações de risco quanto na população em geral. Quando a gente fala sobre idosos, eles também têm algumas particularidades importantes que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Primeiro, que as tentativas entre idosos, elas têm uma elevada letalidade. Lembra que eu falei para vocês, agora mesmo, que normalmente a gente tem uma taxa de tentativas mais ou menos 20 vezes maior do que o número de óbitos? Quando a gente fala em idosos, essa taxa ela é só 4 vezes maior, ou seja, as tentativas de suicídio entre idosos elas são mais letais. Isso está ligado tanto ao método utilizado, quanto à própria fragilidade, né, e às vezes a debilidade física dos idosos, tá? Especialmente quando a gente considera essa questão em pessoas com mais de 70 anos, né, pessoas com uma idade mais avançada. Nós também vemos um risco com comportamento diferente em relação à questão de gênero. Tá? Normalmente, mesmo na população em geral, a gente já vê essa diferença. A gente vê que as mulheres têm mais tentativas e os homens acabam tendo um número de óbitos um pouco maior. Isso na maioria das populações. O que a gente vê entre idosos é que o risco de suicídio ele tende a reduzir um pouco com o passar da idade para as mulheres, quando a gente fala, né, de pessoas na terceira idade, e entre os homens esse risco se torna mais intenso. Além disso, a gente já não tem muita estratégia preventiva ou de tratamento voltada para esse público, mas quando a gente tem, nos contextos onde a gente tem estudos mais fundamentados ali, voltados só para essa população, a gente vê que as mulheres tendem a aderir mais às estratégias de tratamento e prevenção do suicídio,
do que os homens. E os homens têm uma necessidade maior de estratégias voltadas para aspectos muito práticos, enquanto as mulheres têm uma abertura maior para falar sobre as suas emoções, né, e algumas outras questões relacionadas à interação interpessoal. O que a gente vê também nos idosos é assim, um fator muito grande de risco, além dos outros que a gente já falou, é a questão do comprometimento funcional. Então, a incapacidade ligada até à deteriorização, né, a questão do comprometimento físico mesmo por conta de alguma doença, a rigidez de personalidade e também essa questão social, né? E aí a gente volta a pensar assim, no quanto os idosos precisam dessa relação social sendo fortalecida, né? E até repensar qual tem sido o papel do idoso na nossa sociedade hoje, né? O quanto ele é valorizado ou não, o quanto a experiência, a sabedoria, né? Ou as interações têm sido facilitadas ou não com esse idoso. Porque em algumas vezes a gente vê uma morte social precedendo essa morte física do suicídio, né? E é muito importante investir nisso. Eu não quero um idoso que só sobreviva, mas eu quero um idoso que possa encontrar qualidade de vida. Então, tudo que a gente pode fazer no sentido de reduzir o comprometimento funcional, facilitar de alguma forma, mesmo que por estratégias lúdicas, né? Esses idosos que se envolvem em atividade física, em atividade de lazer, viagens, por exemplo, além dos benefícios ligados a essas questões, eles estão tendo uma oportunidade de socialização, né? Então, isso pode ter um impacto muito maior nessa prevenção do suicídio do que a gente imagina. Tá? Isso é muito importante. Entre os jovens, a gente também tem algumas características próprias que nos sinalizam questões ligadas a risco. Uma delas é a questão da automutilação. Né? A automutilação, ela aparece, a gente até fez um estudo recentemente com postagens em blogs sobre suicídio, e essa questão da automutilação, ela aparecia muito. Muitos jovens, eles utilizam da automutilação como uma forma de materializar essa dor, esse sofrimento interno. E, por um lado, eles identificam essa estratégia como uma forma de prevenir ou de adiar o próprio suicídio, mas, por outro lado, isso também pode ser visto por eles mesmos como uma forma de começar a ensaiar, né, ou a tentar algo contra si mesmo, que pode vir se tornar um comportamento mais agressivo posteriormente. Então, a gente também vê essa população, essa questão como algo que a gente deve estar muito atento e normalmente está ligado mesmo a um sofrimento muito grande. O jovem, a gente sabe também que tem outras características ali ligadas àquela intensidade, né? Tanto das emoções positivas quanto das emoções negativas, das dificuldades ali do cotidiano. Então, investir em prevenção e em qualidade de vida nesse público é fundamental. Nós vemos também a questão da relevância desses estressores e das estratégias de enfrentamento utilizadas, né, algo que a gente tem que estar muito atento também quando a gente fala dos jovens. O controle dos impulsos, né, o jovem tem mais dificuldade de conseguir tolerar algumas insatisfações ali da vida, adiar gratificações, e tudo isso também precisa ser considerado quando a gente trabalha as habilidades sociais do jovem e quando a gente está trabalhando essa formação para uma melhor qualidade de vida, para um melhor enfrentamento das situações adversas ali, e para que ele tenha um risco um pouco menor em relação a essa questão do suicídio, né? Principalmente quando a gente trabalha com jovens que já estejam em alguma situação de risco. A gente vê também entre grupos de risco nos jovens a questão das minorias sexuais. Então, o jovem que tem uma dificuldade ali ligada à questão da sua sexualidade, ou principalmente quando isso envolve uma não aceitação de si mesmo, ou uma não aceitação por parte da família ou de outras pessoas. A questão das relações interpessoais insatisfatórias, elas também aparecem ali com uma relevância muito grande nesse público. A gente viu também nessa pesquisa que a gente fez em blogs, né, relacionados ao suicídio, que muitos jovens se sentem invisíveis, que muitos jovens sentem uma necessidade de fingir que estão bem, que estão felizes, porque a sociedade hoje aceita pessoas que são felizes, bonitas, bem-sucedidas. Então parece que eu tenho essa necessidade de fingir, de não poder ser verdadeiro com as pessoas.
e que se sentem pouco acolhidos e com poucas relações com as quais eles realmente podem contar. Então, quando a gente também trabalha com esse público, é importante trabalhar o fortalecimento dessas relações, né? E esse mostrar que se importa com o outro, essa expressão de emoções e de sentimentos positivos também, né? Não só as necessidades de demanda e de auxílio, que eles também precisam ser auxiliados, né, a buscar ajuda e tudo mais, mas também a conseguir mostrar para as outras pessoas o quanto eu gosto delas, porque às vezes a gente tem facilidade de demonstrar críticas, mas não tanto de mostrar que, olha, eu estou aqui, pode contar comigo, olha, eu gosto de você, olha, eu elogio você. A gente, quando faz algumas atividades em escola, a gente até trabalha um pouco isso também, para tentar criar um clima onde essas relações possam ser mais satisfatórias, já que eles passam grande parte da sua rotina ali convivendo também com outros jovens, né? Então essas são oportunidades muito grandes de amadurecimento, né, de formação e de prevenção. E algumas outras questões estão ligadas também a essa fase do desenvolvimento. Então a gente vê que o jovem, quando ele tem um auxílio para lidar com essas questões ligadas à adolescência, ele pode ter um fator de proteção ali relacionado a vários desses fatores de risco. A mesma coisa, esqueci de comentar, mas a mesma coisa vale para os idosos. Nós não somos preparados também para envelhecer. Parece que a gente tem até que negar a idade, esconder a idade, fazer de tudo para parecer mais jovem, né? Não estou assim, generalizando, mas algo que assim, acaba sendo muito difundido na sociedade. Então, a mesma coisa que a gente vê para o jovem, né, do preparo para a adolescência, a gente vê também em relação aos idosos. O preparo para a aposentadoria, o preparo para lidar bem com as mudanças, especificamente relacionadas àquela fase da vida. Eu já falei um pouco, né, sobre essa questão do que a gente tem identificado, porque o jovem, ele tem muita facilidade para se comunicar na internet, às vezes até mais do que presencialmente, né? E eles mesmos colocam isso, que eles têm muita dificuldade de buscar ajuda, mas na maioria das postagens que a gente estava ali lendo, eles estavam de alguma forma expressando o próprio sofrimento e procurando ajuda. O problema é que na maneira como estava sendo procurada, né, não se sabe que tipo de ajuda que eles teriam, né, porque a gente leu postagens aleatórias em blogs, postagens reconhecidas como mais populares, mas não em blogs relacionados à busca de ajuda, né, ou ao oferecimento de algum tipo de apoio. Mas o que eles expressam é um grande sofrimento e insatisfação com a vida, né, expectativas em relação à morte. Então, às vezes, a vida está tão cheia de frustrações que eles passam a questionar, até um sentido de esperança, só que não dirigida à vida, né, dirigida à questão da morte. Então, redirecionar essa esperança, ou levar pelo menos a questionar, como a gente viu, né, acho que esse vídeo que a gente viu antes aqui da palestra, ele foi muito inspirador também nesse sentido, e às vezes a gente precisa ser muito criativo também, e adequado a cada caso, para trabalhar também essas questões, né? Vimos também alguns elementos que eu já comentei aqui com vocês, e infelizmente o que a gente vê relacionado à prevenção do suicídio na internet é muito menor do que nós esperaríamos, né? A minoria das postagens fala sobre isso, e às vezes fala também de uma forma não muito adequada, mais ligada à crítica, a uma depreciação do comportamento suicida e da pessoa que tem esse comportamento, né? Então, um tom muito ligado ao estigma, à crítica, e não muito positivo em relação à efetividade dessa prevenção. Então, uma das coisas que a gente tem que considerar, quando a gente fala aqui, né, entre profissionais de saúde, é que contatos são oportunidades de prevenção. Às vezes a gente tem naquele serviço, né, transitando por vários serviços, às vezes a gente escuta isso, aquela pessoa vem direto no serviço, mas ela não tem nada, né, e ela está buscando o serviço ali constantemente. Às vezes ela não tem nada fisicamente falando, né, mas ela tem algum outro tipo de demanda que nós podemos até ser criativos em propor algumas ações, grupos ou algumas estratégias para lidar com essas necessidades. Porque o que a gente vê? Não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Felizmente se a gente aproveitar essas oportunidades, mas infelizmente o que a gente vê nos estudos internacionais, assim, que tem um acompanhamento melhor da trajetória das pessoas, né, entre os serviços de saúde em geral, é que alguns estudos trazem que até mais da metade das pessoas que morrem por suicídio buscam tratamento, buscam algum tipo de serviço, né, ligado à saúde, nos meses que antecedem a sua morte.
Então, essas pessoas nem sempre vão chegar no serviço e falar, olha, eu estou com uma ideação suicida, ou então, olha, eu estou extremamente desesperado e eu estou com vontade de me matar. Mas elas estão procurando ajuda. E muitas vezes o que a gente vê, aí falando da saúde mental como um todo, é que as queixas nem sempre são muito específicas, né? Às vezes a gente tem uma procura por ajuda por queixas muito vagas até, né? O que a gente fala de queixas inespecíficas. E é importante, então, a gente ter essas questões ligadas ao rastreamento para nos ajudar a perceber melhor as necessidades dessa pessoa e, de repente, fazer ali uma abordagem mais adequada para a real necessidade dela, que nem ela, às vezes, está conseguindo expressar muito bem. Tá? Então, voltar nesses dois pontos que eu tinha falado para vocês, né? De rastreamento assim, na população universal, ou então, principalmente, em pessoas que a gente considera que possam estar mais em risco. Como que a pessoa tem se sentido ultimamente, se ela tem se sentido deprimida e se ela tem tido interesse, gosto pelas coisas, se ela vê sentido na vida dela, se ela tem esperança também, né, em relação à própria vida, quais são os seus projetos, seus planos para o futuro. Então, essas questões iniciais, elas são muito importantes para nos ajudar a perceber se essa pessoa pode estar num risco maior ou não. Uma outra coisa que é muito importante, e aí isso eu vejo tanto entre os profissionais quanto entre os estudantes, é que assim, quando a gente se depara com alguém que está em risco de suicídio, não é muito incomum a gente se sentir desconfortável, né? E muitas pessoas tomam isso como se fosse só eu no mundo me sinto assim, e é porque eu sou incapaz, é porque eu sou impotente, é porque eu não sei o que fazer. Mas normalmente essa angústia do outro, ela gera assim uma reação de angústia em nós também. Só que é importante que a gente possa reconhecer isso e não se sentir paralisado nessa situação. Então, primeira coisa, reconhecer que isso realmente pode ser angustiante, que eu preciso de ajuda para lidar com essa situação. A gente até recomenda que os profissionais, né, ou as pessoas em geral, nunca sejam a única pessoa que está sabendo disso e a única pessoa envolvida nesse apoio. É importante a gente ter uma rede. É lógico, eu não vou ampliar uma rede enorme, de forma que a pessoa se sinta até perdida dentro daquela rede, ou que inclua pessoas que não poderão ajudá-la efetivamente. Mas a gente precisa ter um núcleo ali de apoio, porque até a nossa ansiedade ao lidar com a situação pode nos prejudicar no sentido de não encontrar alternativas viáveis para essa situação. E é uma pressão muito grande quando a gente está sozinho nessa situação. Então é muito importante a gente levar isso em consideração, não só pensando na gente, mas também pensando na gente, na nossa própria saúde mental, no nosso próprio bem-estar, mas também pensando na efetividade daquilo que a gente vai fazer. Né? Que a gente tem uma tendência a ser muito mais assertivo e muito mais positivo nas nossas ações se a gente tiver essa abertura. Né? Então é importante a gente falar abertamente sobre o assunto, tentar manter a calma para buscar o apoio, para fazer uma avaliação adequada, lembrando que cada caso é um caso, então a gente vai ter que fazer uma abordagem que é individualizada. Tudo que eu vou falar aqui para vocês talvez possam sentir falta se vocês estiverem pensando num caso específico. Mas é justamente por causa disso. A gente não pode querer dar uma receita de bolo que vai caber para todo mundo. Cada caso específico vai necessitar de algumas ações que são específicas para aquela situação. Tá? Só que tem alguns elementos que são gerais e que a gente precisa aí levá-los em consideração. Aqui eu trouxe para vocês só o resultado de um estudo, né, brevemente aqui para falar um pouquinho para vocês, porque o que a gente vê entre os profissionais de saúde hoje em dia, no mundo inteiro, não é muito diferente do que a gente encontrou nesse nosso estudo. E o que a gente viu? É que as pessoas consideram a assistência relacionada ao risco de suicídio crítica, desafiadora, ela provoca uma série de sentimentos e de emoções e as pessoas não se sentem suficientemente preparadas e apoiadas para isso. E aí a gente fala tanto no preparo em relação ao conhecimento, quanto ao preparo em relação às atitudes, porque muitas pessoas tendem a ter uma atitude condenatória ou de distanciamento daquela situação, quanto também ao suporte emocional para lidar com aquilo, porque não é incomum que a dor do outro me faça pensar na minha dor também, né? E isso pode ser incômodo para mim.
Então, uma outra questão que a gente vê é uma sensação de despreparo, e isso a gente vê desde os alunos de graduação até os profissionais já com grande tempo de atuação na área, inclusive nas áreas mais ligadas a esses tipos de atendimento emergencial também, portanto, que lidam constantemente com essas situações. Nós vemos lacunas e problemas que são recorrentes na assistência. Então, muitas situações, apesar de serem um problema, elas se perpetuam. E por que será que elas se perpetuam, né? O que será que a gente pode fazer a respeito para mudar um pouco essa situação? Uma outra questão é que, às vezes, as pessoas, né, os profissionais em geral, se sentem mais confortáveis e preparados para lidar com demandas físicas, por exemplo, decorrentes da tentativa de suicídio, do que com as demandas ligadas ali ao lado emocional, né, a esse resgate do sentido da vida, a esse trabalhar no sentido de prevenir uma nova tentativa, por exemplo, né, quando a pessoa já apresentou uma tentativa prévia. E aí essa questão da oposição, dos julgamentos, da incompreensão. E aí o que a gente vê é que a gente tem necessidade de mais momentos como esses, né? E vocês já estão no caminho certo. Porque a gente está trabalhando o que aqui? É justamente essa necessidade da formação e do suporte, né? Que a gente também não tem obrigação de nascer pronto, de saber tudo, se a gente não teve esse preparo. Mas é importante que a gente possa mobilizar as pessoas para que todos nós estejamos preparados. E não basta uma pessoa dentro da equipe, né? Mas várias, todas as pessoas da equipe de preferência, tendo uma atuação mais coesa nesse sentido de trabalhar pela prevenção. Novamente, eu vou reforçar isso para vocês. Mesmo que eu tenha dúvida se essa pessoa realmente tem uma intenção letal ali, é importante a gente levar a sério todos esses sinais de risco, esses indícios de risco de suicídio. E aí, quais seriam os principais sinais de alerta que a gente vê ali na literatura? Como eu falei para vocês já antes, né? Eu já trouxe alguns desses elementos. A depressão, a desesperança, o desespero e o desamparo. O desamparo que a gente fala, né? Essa falta de suporte social aí também. Algumas frases de alerta também são comuns. Então, por exemplo, eu preferi estar morto, a minha vida não tem sentido, minha vida não tem solução, as outras pessoas ficariam melhores sem mim. Eu queria sumir, eu queria dormir, não acordar nunca mais. Não que... até falo às vezes quando a gente está com os estudantes, né? Não que quando a gente, por exemplo, se eu falei isso um dia, nossa, eu queria me matar e não estava nem sabendo, não é isso. Mas são frases que podem estar funcionando ali como uma forma de não falar diretamente sobre uma ideação suicida, sobre um pensamento ligado ao suicídio. Outros sinais de alerta importante que a literatura, né, que os pesquisadores trazem para a gente, são o desinteresse pelo próprio bem-estar, o envolvimento em situações, em comportamentos de risco. Às vezes a gente vê entre os jovens, por exemplo, começou a utilizar a substância de uma forma desenfreada, se envolver em acidentes, em brigas, né, em algumas outras situações. Então, até a mudança de comportamento, né, a alteração no padrão comportamental, também é um sinal importante aí para a gente, né, desse desinteresse pelo próprio bem-estar, desse descuido com si mesmo. Principalmente também entre pessoas mais velhas, né, a gente também vê essa questão da tentativa de colocar os assuntos pessoais em ordens, pagar conta, orientar as pessoas, deixar testamento pronto, né, se preparar mesmo para uma partida. Quando a gente vê isso junto com algum outro fator de risco, a gente merece olhar com especial atenção para essas situações. E uma outra coisa que a gente vê, e isso é importante a gente ter atenção especial, principalmente entre sobreviventes do suicídio, entre pessoas que perderam alguém próximo por conta do suicídio, principalmente quando se trata de um amigo muito próximo ou de familiar, essas reações de aniversário. Então, essas reações estão ligadas a momentos que lembram a pessoa. Poderia ser o aniversário da pessoa, a época em que a pessoa morreu, alguma festa especial que a pessoa gostava, ou até mesmo, quando é alguém da família, quando eu vou atingir a idade que a pessoa tinha. Então, nesse momento, é importante ter uma atenção especial com aquele indivíduo que possa
estar em risco. Só fazendo um breve parênteses, assim, às vezes a gente considera sobreviventes do suicídio, a gente pensa só na família, né, ou nos amigos, mas é importante a gente ver que os profissionais de saúde, em algumas situações, também podem ser considerados sobreviventes do suicídio. Quando a gente perde, né, quando alguém morre por suicídio, e a gente trabalhou muito com essa pessoa, não é incomum que muitos dos sentimentos que a gente vê na família, né, aquela interrogação, aqueles sentimentos, assim, uma explosão de sentimentos que é difícil, né, nomear e lidar com todos, né, rápido e facilmente, né, de forma alguma isso leva um tempo até maior do que o luto, em geral, né, já levaria para ser digerido, para ser absorvido, e algumas dessas questões ficam ainda para a gente, mas é importante a gente também se ver, em alguns momentos, como pessoas que também podem estar precisando, né, de cuidado, de uma atenção especial, por conta de alguma situação assim, porque às vezes a gente pode negar isso e simplesmente querer se distanciar de toda e qualquer pessoa que possa representar um risco de suicídio ali. Né? E isso não é incomum entre os profissionais. A gente vê muitos profissionais com empatia, mas que têm medo de se aproximar depois de uma experiência que não foi muito, né, muito positiva, justamente por ter muita empatia, né, e por não ter conseguido ter esse suporte, como eu falei para vocês, não é só o suporte técnico, mas também esse suporte emocional para lidar com aquela situação. Então, quando a gente considera que tem alguém em risco, é importante a gente falar sobre a nossa preocupação, perguntar para essa pessoa como a gente poderia ajudá-la, fazer uma investigação sobre suicídio, que se naqueles elementos iniciais eu percebo que tem algum risco, eu vou ter que perguntar diretamente para essa pessoa sobre como está o desejo dela de viver, se ela já pensou em fazer alguma coisa contra a vida dela, como que está essa vontade atualmente, se ela tem algum plano, e depois dar todo esse suporte, né? Essa avaliação, eu até vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da avaliação, mas ela precisa ser cuidadosa e detalhada. Uma dica, né, que eu costumo dar muito quando a gente vai fazer algum momento de formação, mas que é um pouco mais rápido, trabalhem entre profissionais de saúde, né, trabalhem entre vocês, momentos de formação no serviço de vocês, por exemplo, de como vocês fariam essa investigação do risco de suicídio. Porque como é um assunto com o qual nem sempre a gente se sente muito confortável, a gente pode ter dificuldade de fazer essa avaliação. E quando a gente tem essa oportunidade de praticar junto com alguém, é comum que a gente possa ir, né, se preparando melhor para uma situação real, né, como se fosse o role-playing mesmo. Tentar compreender, né, a perspectiva e o ponto de vista dessa pessoa. Quando eu falo em compreender, não estou falando em concordar. Tem muitas pessoas que acham difícil compreender, né, o outro, mas na verdade é porque pensam, né, que eu tenho que julgar se é certo ou não e concordar ou não com essa pessoa. Mas é tentar entender esse ponto de vista dela. Mostrar que a gente se importa, que tem esse desejo sincero de ajudar. Isso é muito importante e pode favorecer muito o vínculo e a abertura dessa pessoa quando ela percebe essa intenção real. Fiz alguma coisa errada. Pronto, voltou. Quando a pessoa percebe essa intenção real, né, essa intenção legítima aí de auxiliar, né, nessa situação que ela está vivendo. Então, algumas coisas que compõem essa avaliação do risco de suicídio. A ideação, os planos, as necessidades do cliente em geral, os fatores de risco e de proteção que possam estar presentes ali, porque a gente vai olhar muito para eles quando a gente for planejar o cuidado. Se essa pessoa tem suporte social. A questão do suporte social, né, eu vi que à tarde a gente ainda tem mais tempo ali na programação, provavelmente vai ser falado um pouco mais sobre isso, mas ela pode ser até muito decisiva em algumas questões para decidir se haverá ou não, né, uma necessidade urgente de internação. Que algumas situações com suporte, lógico, né, isso dependendo da gravidade do caso, com um suporte social muito bom, né, as pessoas podem até evitar algumas internações. E a graduação, né, a classificação desse risco de suicídio. A gente tem uma série de entraves nessa classificação, como eu falei para vocês, ela não é muito precisa, mas uma coisa que é importante é que, como eu falei para vocês anteriormente, às vezes as pessoas, o que a gente vê quando a gente fala de crenças entre profissionais e estudantes, as pessoas classificam o risco de suicídio, normalmente,
de acordo com uma conduta própria, com um pensamento, uma opinião, um julgamento próprio. Então, primeiro que não tem uma padronização, uma fundamentação na literatura. Então, por mais que a graduação, nessa classificação do risco de suicídio, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, ela tem as suas limitações várias, é importante a gente se pautar mais nesses critérios, né, do que no nosso julgamento pessoal. E aí a gente tem algumas informações importantes também para a gente complementar essa avaliação, que eu já falei para vocês da questão da impulsividade, já falei também sobre a questão da ambivalência, né? Sobre entender um pouco melhor a perspectiva da pessoa, sobre os motivos que ela tem para morrer e para permanecer viva. Essa questão da ambivalência, ela pode ser um momento de reflexão importante para a pessoa, né? E a gente tem que aproveitar muito bem isso e nunca trazer os nossos motivos como se fossem motivos para a pessoa. Porque às vezes a gente vê também alguém falando, né? Ah, mas você é tão bonita, tem uma família assim, 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 né? E tá querendo morrer. Mas, por exemplo, a gente até faz alguns laboratórios de simulação lá com os alunos, e aquilo que poderia ser um motivo pra gente, às vezes é o motivo que ela quer morrer, né? Não pro que ela quer viver ali. Então é importante a gente trabalhar muito bem isso também, na nossa conduta, né? Em pensar na nossa conduta. Eu quero provocar uma reflexão ali no outro. É lógico que em algumas situações a pessoa está num grau de desorganização e de desespero que a gente não consegue trabalhar muito essas coisas, mas pelo menos avaliar o quanto ela percebe quais são esses motivos que ela tem, né? E o quanto ela tem consciência desse conflito ou não. Quando a pessoa só consegue falar sobre os motivos que ela tem para morrer, não consegue falar muito sobre esses outros elementos aí que poderiam ser um fortalecimento, esses motivos para ela estar viva, pode sinalizar para a gente uma necessidade de uma atuação até mais importante nesse caso, né, e de um risco maior. Mas mesmo assim a gente fala para a pessoa, olha, gostaria que você pensasse um pouquinho mais sobre isso então, quem sabe, né, depois você consegue identificar algum elemento, porque essa questão não é para a gente, é para ela. É para a gente enquanto avaliação, mas para ela enquanto uma prática que pode ser terapêutica aí também, né, dela resgatar algumas questões que estejam sufocadas ali no meio daquele sofrimento. Outro ponto importante da gente utilizar na nossa avaliação é a restrição cognitiva. O que é essa restrição cognitiva? É como se fosse uma visão em túnel. A única saída que a pessoa encontra é o suicídio. Quando ela consegue identificar alternativas para lidar com aquela situação, isso também já é um elemento que nos sinaliza assim como positivo. Não que eu vou trazer também formas de lidar para ela nem nada, mas eu vou resgatar essas questões do que ela tem e quais seriam os pontos. Trabalhar mesmo resolução de problemas, né? E inclusive nesse momento da avaliação, mesmo que eu não consiga ainda trabalhar essa resolução de problemas, eu já vou ter uma sinalização ali, né, do que pode ser aprofundado depois com ela. Percepção sobre as consequências do suicídio, também é muito importante a gente avaliar isso na perspectiva da pessoa. Novamente, eu não vou ficar falando para ela o que vai acontecer, né, se ela cometer suicídio, mas eu vou falar para ela, assim, questioná-la sobre como ela percebe isso. Né, isso pode fazer com que ela tenha algum insight, ou pelo menos pode me dar dados que me ajudem a lidar ali com aquela situação, ok? Outros elementos importantes da gente pensar, principalmente na reabilitação da pessoa que já tentou suicídio, é a questão dos sentimentos de vergonha, culpa, o medo de voltar para casa, o medo do julgamento das pessoas. Então, trabalhar isso e até mediar algumas relações pode ser importante. Tem situação que às vezes a gente tem que ir conversar com a família antes até, né, dessa pessoa ter o primeiro contato, e é lógico com o consentimento dela, né, para ajudar essa interação. E outro elemento importante também é a delimitação do tempo, porque às vezes a gente consegue avaliar se esse risco é imediato, né, e tomar algumas medidas específicas para quando esse risco é imediato. Lógico que às vezes eu não vou ter certeza se ele é imediato ou não, mas se eu suspeito, eu vou tomar algumas medidas ali que eu vou falar para vocês. Aqui a gente tem uma classificação bem simples do risco de suicídio, mas é uma classificação preconizada aí pela OMS, né? Então seria um risco leve quando a pessoa ela tem ideação, mas ela ainda não tem o plano, ela não tem a presença de muitos fatores de risco e ela acredita que pode melhorar, ela aceita ajuda. A classificação passa ali para moderado quando ela começa a ter planos, tem mais alguns fatores de risco, mas ela ainda está motivada a melhorar.
E aí, a delimitação entre o severo e o extremo, como ela é muito pequena, assim, né, o limite entre um e o outro não é muito preciso, eu acabei agrupando aqui para trazer para vocês, mas se caracteriza principalmente pela presença dos planos ou preparação para o suicídio, fatores de risco, né, mais fatores de risco presentes, geralmente uma tentativa prévia e uma pessoa que já tem menos esperança de ser ajudada. Essa é a pessoa que a gente vai ter que mais estar trabalhando com uma rede mais fortalecida, com mais cuidados, porque se a pessoa não tem esperança de ser ajudada, a propensão dela buscar ajuda é menor também, né? Lembrar, né, como eu já falei para vocês, que todo plano de cuidados vai exigir uma avaliação e um conhecimento mais cuidadoso dessa pessoa, para que isso possa ser individualizado. Uma coisa que serve para um não serve para outra, eu já falei sobre isso. Mas normalmente a gente vai olhar para a redução de fatores de risco e para a promoção de fatores de proteção, ok? Vou trazer também o que não fazer, porque pode parecer óbvio, mas às vezes a gente tem que preparar as outras pessoas, né? Vocês podem ter que divulgar isso nos serviços onde vocês trabalham e tal, porque, infelizmente, a gente ainda vê alguns tipos de comportamento como esse. Então, um deles, não deixar de dar importância para o sofrimento da pessoa, por menor que ele possa parecer para você. A gente nunca sabe como é a dor do outro, nem a dor física, nem a dor emocional. Então, a gente nunca vai dizer que a gente sabe como se sente ou partir desse pressuposto, né, de que a dor do outro é muito pequena, de que ela não merece ser valorizada. É importante a gente também trabalhar a questão das críticas e do julgamento, porque o que a gente vê nas pesquisas, não só nacionais, mas internacionais, é que existe uma tendência maior entre as pessoas terem um comportamento mais negativo e condenatório com uma pessoa com risco suicida do que com uma pessoa com qualquer outra condição clínica, tá? Não impedir a pessoa de expor, né, os seus sentimentos e pensamentos, por mais que isso possa ser angustiante. Então, eu vou ter as minhas formas de trabalhar com isso, mas não impedi-la, né? Não desafiar, isso aqui pode parecer muito óbvio, né, a pessoa cometer suicídio, mas às vezes a gente tem que trabalhar isso quando essa pessoa tem uma relação muito conflituosa com alguém. Então, tipo um ex-marido, ex-mulher, alguém que brigou, uma família que vive muito conflito, é importante a gente orientar, porque às vezes isso acontece, né? Uma pessoa vai desafiar outra, se quiser você já tinha feito. E às vezes isso vai e acontece, né? Pode ser um elemento assim que vai gerar muita culpa e tudo mais. Mas um outro elemento que a gente traz é isso, nunca adianta buscar culpados, né? Ninguém é culpado pelo suicídio de alguém, porque senão não é suicídio, né? Senão a gente vai estar tratando como um homicídio. Mas o que a gente vê é fatores de risco, lógico, que podem ser atenuados e elementos que todos nós podemos mudar para que as nossas relações sejam mais saudáveis para nós e para as outras pessoas. Mas não adianta ficar buscando culpados e normalmente o que a gente vê é efeitos muito negativos quando a família, a pessoa, qualquer pessoa começa a trabalhar nesse sentido. Inclusive quando a gente se culpa porque eu não percebi, eu não consegui identificar. Nem todos os casos a gente consegue identificar, né, o risco. Muitas pessoas estão com um sofrimento muito grande. Normalmente elas expressam isso de alguma forma, principalmente quando a gente pergunta. Mas pode acontecer de não, né, disso não ser perceptível, mesmo passando por uma avaliação mais rigorosa. Outro elemento importante, é lógico que a gente vai considerar bom senso, a avaliação cuidadosa do caso, mas normalmente o que a gente fala é o quê? Cuidado com os segredos relacionados ao suicídio. Vou voltar naquele aspecto que eu falei para vocês. É importante que a gente não seja a única pessoa a saber disso e a única pessoa a atuar nesse caso. Então, normalmente, eu não vou prometer o segredo para a pessoa. Só que o que eu vou ter que ter cuidado? Se isso implica mesmo num risco que eu posso compartilhar, a gente vai ter essa questão do sigilo profissional sendo muito pesado com o benefício ou o risco, né, para essa pessoa. E além disso, o que acontece? Às vezes as pessoas ficam com muito cheio de dedos para falar, né, sobre isso. Nossa, mas eu vou quebrar o sigilo. E às vezes não tem tanto dedo assim, quando é para divulgar de alguma outra forma, né? Então o que a gente fala? É para falar sobre um caso específico de suicídio? Não estou falando isso aqui na mídia, né? Porque isso aqui teria uma recomendação diferenciada quando a gente fala no caso de mídia ou de outras situações. Mas no contexto de trabalho,
eu vou compartilhar com quem? Com quem efetivamente pode ajudar no caso. Porque o que a gente vê, às vezes, numa situação de trabalho, de escola, ou de qualquer outro contexto, é as pessoas comentando sobre isso para quem não pode ajudar e, às vezes, ficando cheia de medo de compartilhar com alguém que efetivamente pode ajudar no caso. Então, o que a gente orienta é muito nesse sentido. Quem realmente pode ajudar? E, de preferência, pedir o consentimento dessa pessoa e pedir para que ela também nos diga, nos sinalize quem ela acredita que pode ajudá-la. E a gente tem que preparar essas pessoas, porque às vezes ela vai indicar pessoas próximas, né? Às vezes a gente tem que preparar essa pessoa no sentido de dizer, olha, nessa rede de cuidados, nessas pessoas que vão te auxiliar, eu preciso incluir profissionais especialistas, né? Ou profissionais de saúde que vão estar mais preparados para lidar com essa situação. E, além disso, a gente também preparar as pessoas próximas, familiares, amigos ou outros envolvidos que ela possa sinalizar para a gente, para que eles efetivamente possam ajudar. Porque nem todo mundo está preparado, né? E tem conforto. E, às vezes, a família até nega a situação pelo tamanho desconforto de pensar que o meu familiar pode estar passando por uma situação tão sofrida. Né? Então, não é no sentido de culpabilizar, muito pelo contrário, mas de preparar todo mundo para lidar com essas situações. Aqui eu volto no que eu tinha falado para vocês, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui por conta do tempo, né? Mas a gente pode fazer com que as pessoas não se sintam ali, né, cercados por uma multidão, né, que a faça sentir sozinho. Então, esse elemento da coesão social e das nossas relações, eu acho que isso pode ficar aqui, né, tipo, uma sementinha para a gente pensar um pouco mais sobre como a gente pode trabalhar para as relações mais harmônicas, mais satisfatórias. E aí eu acredito que vocês poderiam ser muito mais criativos do que eu aqui para trazer receitas, né, ou para trazer estratégias de como a gente pode fazer isso no nosso cotidiano. Quando eu estou falando mesmo, então, de uma pessoa com risco de suicídio, não esquecer dessa rede de apoio, né, que eu já falei um pouco para vocês, e de oferecer suporte, não só na questão do conhecimento, mas o suporte emocional para todos os envolvidos na situação, principalmente para os familiares, que eles podem ter muita dificuldade, né, de lidar com essa situação. Então, é importante a gente ter muita empatia, né, e ter esse conhecimento de que a gente precisa mesmo prepará-los. Uma outra questão importante é a gente lembrar que nós vamos precisar ser proativos e ter iniciativa, já que muitas vezes a pessoa não tem muita esperança de ser ajudado. Às vezes até tem, mas a esperança também é ao longo de um contínuo. A gente não considera só tem ou não tem, né? E ela pode ter graus variados ali de esperança e de volição também, né? Dessa proatividade da pessoa para procurar ajuda e para ser efetiva nessa busca por ajuda pode estar um pouco comprometida. Então, eu posso precisar ter uma proatividade maior no sentido de ajudá-la a procurar ajuda. E, às vezes, a gente até delimita, junto com a pessoa e com a família, um plano, né? Olha, tá, então agora, por exemplo, uma pessoa que está tendo alta. Você está tendo alta agora. E se isso não é feito, às vezes a pessoa fica lá um mês depois da alta, que é o período que ela está super em risco de cometer, né, de ter uma nova tentativa, sem um suporte nenhum. Porque, assim, ela foi orientada a buscar, mas não foi feito um planejamento, um acompanhamento, por exemplo, olha, essa primeira semana vocês conseguiram já procurar um apoio, você já está fazendo terapia, não está, como que eu posso te ajudar a buscar esse apoio? Ou já ajudar lá a marcar mesmo algumas coisas, né? Então, nesse sentido, quando a gente tem pessoas que podem apoiar, é muito importante, porque não é incomum as pessoas ficarem um tempo aí desassistidas, principalmente se não tiver um encaminhamento muito imediato e já muito direcionado para algum serviço específico, tá? Isso também quando a gente está falando na primeira busca por ajuda, não só nessa pós-alta que eu estou falando para vocês, mas é importante a gente ser muito proativo e até perguntar para a pessoa, olha, como você acredita que eu posso te ajudar? Né? E tentar ser um pouco mais participativo nesse sentido, tá? Em algumas situações, a gente pode até incentivar, inclusive, a própria família, né, a tomar decisões junto com essa pessoa, né, auxiliá-la na tomada de decisão, quando isso implica em algum risco maior para ela. Porque quando a gente fala sobre algumas situações de urgências psiquiátricas, por exemplo, né, a capacidade decisória da pessoa, não que isso seja perene, contínuo, né, mas a capacidade decisória da pessoa em algumas situações pode ser comprometida. Então, ela pode ter dificuldade para acreditar que ela realmente precisa de ajuda, ela pode
ter essa dificuldade da esperança, né, como eu falei para vocês, de que ela realmente poderá ser ajudada. Então, envolver outras pessoas que podem auxiliá-la nessa decisão é muito importante também. Estimular a busca de saúde de profissional, né, de saúde especializado, né, ou de serviços, adesão ao tratamento, tudo isso eu já falei para vocês. Só vou fazer um parênteses aqui também. Eu acho que talvez muitos de vocês já saibam, mas é importante a gente ter uma atenção muito especial para quem começa o tratamento com antidepressivos, porque não é incomum a gente ter prescrição de antidepressivo para pessoas que estejam nessa situação, até porque muitas têm um transtorno de humor, ou uma hipótese diagnóstica, né, de um transtorno de humor. E o que acontece no início do uso do antidepressivo? Até o primeiro mês, eu posso não ter tanto efeito sobre sintomas subjetivos ligados a esse mal-estar. Mas eu posso ter efeito sobre outros sintomas relacionados à energia, né, à disposição para fazer algumas coisas. Então, o que acontece? Primeiro, as pessoas baixam a guarda, acham que ela está melhorando, não precisa muito de ajuda mais, né? Podem até falar para ela, nossa, que bom, você melhorou, você já está ótima, né? E ela está se sentindo péssima internamente. E ela pode até achar que estar ótima é isso. Nossa, se estar ótima é só isso. Se até aqui que eu vou chegar, então eu não vou chegar em lugar nenhum, né? E aí ela pode até ter mais disposição física para tentar contra a própria vida, coisa que antes ela poderia não ter disposição, porque não estava nem saindo da cama e tudo mais. Então, é uma orientação que a gente tem que dar para familiares, né, para as pessoas que estão em início de tratamento com antidepressivo, que é geral, né? A gente tem uma atenção muito especial nesse início do tratamento. Eu falei para vocês sobre algumas condutas específicas quando eu acredito que essa pessoa está em risco imediato de suicídio. Por exemplo, eu cheguei lá e ela falou assim, olha, eu ia fazer isso agora, eu ia tomar medicamento e não sei o quê, né, com álcool, por exemplo, agora, mas você chegou e eu não fiz isso, eu estou num grau de desespero muito grande, e eu vejo que a pessoa, eu faço uma avaliação, se a pessoa é impulsiva, eu não sei se ela está em risco imediato, mas eu desconfio que... Várias situações desse tipo. O que a gente tem que fazer nesse tipo de situação? Eu vou ter que acionar outras pessoas, porque eu não vou ter como ficar eternamente ali junto. Lembrando que isso são momentos de crise, ela não vai ficar assim necessariamente o tempo todo, né? Mas que nessas situações é importante não deixar a pessoa sozinha. Até porque não é incomum, quando a gente faz uma abordagem, as pessoas terem essa consciência de que elas não sabem se têm controle, se elas vão conseguir se controlar. É importante também evitar que ela tenha acesso a meios, né, para cometer suicídio, então acesso a desde faca da cozinha até medicamento, até outras coisas, porque nessas horas também às vezes a gente vê até muita criatividade. E isso aqui às vezes a gente também acha que no ambiente hospitalar a pessoa está protegida, e na verdade não é assim. Né? Isso serve inclusive para o contexto hospitalar. A gente tem histórias muito tristes de pessoas que são internadas e aí tentaram suicídio lá dentro 2 horas depois. Né? A família às vezes até estava lá resistente, se eu aceito, se não aceita a internação, aí internou, né? E tem essa notícia. Então a gente pensar que a gente tem que fazer uma abordagem muito cuidadosa, né? Quando se trata de um risco imediato, né? Um risco iminente ali. E pedir ajuda para um profissional ou buscar ajuda de emergência quando a gente está com as pessoas na comunidade. Isso aqui, inclusive, faz parte de uma gestão para um plano para a gestão de crises, aliás, né? De um plano para a gestão de crises, que é algo que a gente também faz com a pessoa quando ela está bem, quando ela está de alta, quando ela está na comunidade, mas teve um risco mais elevado ou teve uma tentativa, a gente faz um plano junto com ela, depois eu vou falar para vocês, mas né, já vou passar aqui para adiantar, do que para ela e a família conseguirem se conhecer um pouco mais, no sentido dela conseguir avaliar quando ela está começando a progredir nessa questão do risco, e a família também, e saber quais as pessoas, quais os profissionais, os serviços que ela vai entrar em contato, ou o que ela pode fazer. Quando o risco está começando, ainda está mais leve, então vou lembrar de não deixar de fazer algumas coisas, de não deixar de seguir o tratamento, de conferir a família junto ali, né? De conferir essa questão do tratamento. E quando o risco está ficando um pouco mais elevado, não sei se está controlado ou não, quem eu vou acionar? E aí é importante também ter uma lista.
Essa lista pode incluir pessoas da família, pessoas próximas, mas ela tem que incluir serviços de saúde, né, e dispositivos que realmente possam estar disponíveis para essa pessoa. Eu até, assim, alguns elementos que até vocês vão ver ali no slide que eu sempre incluo são em risco iminente mesmo, mas com uma orientação clara do porquê que esse serviço vai ser acionado. Os serviços de emergência, né, inclusive o SAMU, porque às vezes a familiar está ali sozinho, uma pessoa está realmente num risco mais severo, mas eu tenho que orientar muito bem, senão ela vai ligar, né, para o SAMU para situações que não se encaixam. E o CVV, né, que a gente, acho que vocês já devem conhecer um pouco mais, né, a gente tem uma atuação desses voluntários, assim, que são... É uma atuação muito importante e é muito disponível, né, para as pessoas. A gente tem um pedaço ali, né, da madrugada que não está coberto, mas na grande maior parte do tempo a gente tem, né, essa disponibilidade. E às vezes, pessoal, quando está num risco iminente, a gente não consegue fazer grandes reflexões ali com a pessoa, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com a nossa própria ansiedade, porque às vezes eu quero falar que vai ficar tudo bem, mas eu não sei, né, quanto tempo vai demorar para ficar tudo bem. Eu não tenho como trazer algumas garantias. Mas trabalhar essa questão do porquê não tentar, né? Às vezes ela está questionando muito a esperança, né? Eu posso questionar, mas por que não tem esperança? Será que não tem mesmo esperança, né? Eu posso questionar a desesperança, na verdade, né? E também trabalhar essa questão de que em momentos em que a pessoa está com um sofrimento tão intenso, né, a ponto de chegar a pensar, né, em tentar tirar a própria vida, né, ou fazer algo contra si mesmo, esse não é um momento bom para tomar decisões drásticas. Às vezes a gente é um pouco mais enfático e diretivo, principalmente nesse ponto, que é no sentido de tentar resgatar, olha, pelo menos nos dá a chance de buscar a ajuda e tudo mais, né, e isso pode ser importante no sentido de envolver a pessoa nessa decisão, né, no sentido de convencê-la um pouco mais dessa questão de que esse não é um momento ideal para ela tomar atitudes drásticas ali. E trabalhar esse tempo para melhora, que ele pode ser variável, porque às vezes as pessoas querem melhorar, mas querem para ontem, né? E nem sempre, como isso muitas vezes leva um tempo, a gente também tem que prepará-las para isso, porque elas podem passar a ter uma desesperança em relação a essa possibilidade de melhora por conta da demora. Uma outra questão importante é o contrato de não suicídio, né, da gente incentivar essa pessoa a buscar então um auxílio profissional sempre que ela sentir que essa ideação está ficando mais forte, né, ou a busca daquela rede, né, de apoio. Isso é feito também em alguns serviços, inclusive de internação, né? Olha, quando você sentir que essa vontade está ficando mais intensa, procura os profissionais. Por mais que essa questão seja um pouco questionável na literatura em relação à efetividade, não tem muito efeito, como se fosse efeito adverso, né, da gente utilizar. Então, a gente pode empregar também essa situação. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente falou, né, sobre essa possibilidade de identificar alternativas e tudo mais, trabalhar a perspectiva da pessoa em relação à situação, à magnitude do problema, as alternativas que ela identifica para lidar com o problema, né, não necessitando aí recorrer ao suicídio. Sempre é essencial trabalhar o estilo de vida da pessoa, né? Então, desde a alimentação, atividade física, sono, repouso, qualidade do trabalho dela, né? Das relações, tudo que a gente pode fazer nesse sentido, e até assim, buscar coisas que lhe tragam esperança, que as ajudem a trabalhar o desenvolvimento pessoal e espiritual delas, de acordo com a crença e que elas tiverem, né? Isso também é muito importante quando a gente fala de promoção do bem-estar, trabalhar atividades de relaxamento e lazer, a possibilidade também de trabalhar algumas habilidades sociais, expressão de sentimentos, tudo isso tem sido reportado como muito positivo, né? Tanto em situações de risco maior, é lógico que tem outras atividades prioritárias ali também que a gente não vai poder se descuidar, quanto na prevenção, inclusive na população em geral, né, para a gente evitar novos casos de comportamento suicida que venham a se tornar mais severos. Cultivar as emoções positivas, às vezes a gente até trabalha também com os jovens, né? Não que a gente vai negar os problemas da vida, mas nem sempre a gente saboreia também o que a gente tem de positivo na vida e dá atenção para aquelas situações também agradáveis, positivas ali do nosso cotidiano.
É importante também trabalhar as relações, né? Como eu também falei para vocês, as relações satisfatórias. Ter essa noção de que a necessidade de apoio contínua também é muito importante, porque às vezes a gente se sente tão ansioso, né, com aquela situação, que a hora que acaba o risco iminente, parece que a gente quer negar que aquilo aconteceu e pensar que a pessoa nunca mais vai ficar em risco. A gente tem que trabalhar, né, para que ela realmente não fique num risco mais elevado, mas partir do pressuposto que isso pode acontecer sim, né, mas trabalhar com essa necessidade do apoio contínuo, né, tanto enquanto pessoa quanto enquanto profissional, a gente pode fazer isso. Eu falei para vocês, né, sobre a questão do plano para situações de risco, então eu não vou não vou parar muito tempo aqui, até porque o nosso tempo já está se esgotando, né? E isso aqui, essa lista de contatos úteis e esse trabalho, principalmente quando a gente tem algumas estratégias de psicoeducação com as pessoas, isso pode ser muito importante. Trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a orientação para a família e ter também esse plano com esses contatos úteis para situações de risco. Na prevenção e saúde coletiva, a gente teria aí diversas outras ações, desde trabalhar com crianças e jovens, a importância de trabalhar fatores de proteção da saúde mental, como eu falei para vocês, reduzir o estigma em relação à procura por ajuda, trabalhar com a mídia, porque muitas vezes a mídia também não está preparada para como noticiar situações ligadas ao suicídio, ou trabalhar também essa divulgação do apoio, né, para que as pessoas possam buscar ajuda. Então, tudo isso também é muito importante. A gente tem investido, né, no meu grupo. Eu, na verdade, mudei de linha de pesquisa não faz tanto tempo assim, né, que eu estou trabalhando com essa área, faz mais ou menos uns 3 anos. Mas tem sido muito gratificante, né, e a gente tem investido muito nessas diversas possibilidades aí de prevenção. Então, tudo isso tem sido muito importante e a gente lembrar, né, sempre, eu acho que falar disso aqui para vocês é quase que redundante, porque vocês trabalham muito com essas questões ligadas, né, ao sentido da vida, mas a gente lembrar que o objetivo do cuidado, né, não é prolongar a sobrevida da pessoa, né, ou simplesmente evitar que ela tente suicídio, mas promover, né, esse desejo de viver, esse resgate da subjetividade e da qualidade de vida dessa pessoa. A gente nunca pode esquecer também que a gente precisa cuidar, né, de nós mesmos, trabalhar também com as nossas demandas internas, inclusive para que a gente possa estar preparado para buscar apoio, ter tempo para si. Isso é importante trabalhar também com os familiares, porque às vezes eles têm dificuldade, se sentem até culpados de tirar um tempo para si, enquanto isso na verdade é necessário para que eles possam estar bem, inclusive para cuidar do outro, né? A gente sempre ter momentos como esses são muito positivos, né? Supervisão e apoio na prática clínica, quando isso é possível, né? Também é muito desejável que a gente possa fazer para conseguir socializar dúvidas, experiências bem-sucedidas e aí disseminar, né, uma atuação mais coesa e qualificada por toda a equipe. Gostaria de divulgar aqui também para vocês uma página que a gente tem no Facebook que trabalha muito essa divulgação de orientações para pessoas que possam precisar ajudar alguém em risco de suicídio, tá? Então, ali, sempre que a gente tem a possibilidade, a gente está divulgando algo novo que o nosso grupo produz. E esse ano a gente vai estar produzindo uma cartilha que vai servir, inclusive, para leigos e familiares. E aí a gente deve divulgar essa cartilha, ela ainda está passando por um processo de validação com especialistas, mas em breve a gente vai ter divulgado ali. Então, provavelmente, vocês também poderão utilizar e disseminar entre os conhecidos de vocês. E eu gostaria muito de agradecer a todos, né, pela atenção, pela participação aqui, né, agradecer novamente pelo convite e dizer que é um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês.